Fala, torcedor rubro-negro. Se você tem sangue rubro-negro correndo nas veias, se é daqueles que acorda e dorme pensando no Mengão, se ama Deus acima de tudo e respira futebol com a paixão que só um flamenguista de verdade conhece, então não perca tempo. Se inscreva agora no canal Rubro News FC, aperta o botão de like nesse vídeo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre o nosso timão. Aqui a gente traz as bombas quentes, as novidades que abalam o mundo da bola, e você não vai querer ficar de fora dessa revolução rubro-negra que estamos construindo juntos, dia após dia, com análises profundas, revelações inéditas e aquela energia que só o povo flamenguista tem para vibrar com cada vitória, cada gol, cada momento de glória que o Flamengo nos proporciona em campo. Porque ser flamenguista é mais do que torcer, é viver uma epopeia eterna de superação e conquistas que ecoam pelos estádios lotados e pelos corações apaixonados ao redor do mundo inteiro. E hoje, prepare-se para uma revelação que vai fazer seu coração disparar como nunca antes. Uma especulação que já se transforma em realidade nos corredores do poder futebolístico, algo que explode como uma granada no centro do universo rubro-negro, mudando tudo o que conhecemos sobre o mercado de transferências e o futuro do Mengão. Agora segure-se na cadeira, torcedor, porque o que eu vou te contar aqui é simplesmente cataclísmico. É uma daquelas notícias que chegam como um tsunami devastador no mundo do futebol, arrasando expectativas, reescrevendo roteiros e deixando todos os rivais em estado de choque absoluto, porque o Flamengo, o colosso invencível do Sport Rei, acaba de ser ligado a uma especulação bombástica que promete virar o jogo de cabeça para baixo, e eu estou falando de Matheus Pereira, o gênio da bola que o planeta inteiro cobiça, surgindo como a nova obsessão do Mengão para reforçar o meio-campo com uma criatividade que vai iluminar os gramados como um farol em noite escura. E isso não é apenas fofoca de vestiário, é uma trama intricada que revela por que o Flamengo não trouxe mais reforços na última janela e como o clube planeja a próxima com uma estratégia maquiavélica que vai deixar os adversários comendo poeira. Porque enquanto o mercado fechava com apenas 4 nomes chegando ao ninho do urubu, a diretoria rubro-negra estava tramando nos bastidores, monitorando posições-chave como goleiro, zagueiro e centroavante, mas optando por uma paciência de monge guerreiro, recusando-se a avançar em negociações que não atendessem aos padrões de excelência flamenguista, priorizando a manutenção dos titulares para o próximo ano em uma visão de longo prazo que constrói impérios invencíveis. E agora, com Matheus Pereira no horizonte, essa especulação ganha contornos de profecia cumprida, uma bomba que detona agora e ecoa para sempre. Vamos destrinchar essa operação secreta que mais parece um enredo de filme de espionagem internacional, com sombras dançando nas paredes de salas confidenciais, telefones tocando em horários inusitados e emissários se movendo como fantasmas pela noite carioca, porque os bastidores dessa especulação por Matheus Pereira são um labirinto de tensão palpável, onde a diretoria do Flamengo iniciou contatos preliminares com representantes do jogador ainda durante a janela que se fechou, mas decidiu postergar para a próxima abertura de mercado, criando um suspense que faz o ar ficar elétrico, com ligações secretas feitas de cabines telefônicas antigas para evitar rastreamentos, reuniões escondidas em cafés discretos no centro do Rio de Janeiro, onde olhares nervosos varriam o ambiente em busca de espiões de outros clubes, e a pressão veio de todos os lados, com gigantes europeus e árabes acenando com propostas milionárias que poderiam seduzir qualquer mortal. Mas Matheus Pereira, atraído pelo projeto rubro-negro de dominação total, resistiu como um herói épico, trocando mensagens codificadas que falavam de um futuro glorioso no Maracanã, e o Flamengo, astuto como sempre, planeja trazer essa joia sem gastar um tostão na transferência inicial, sim, de graça por questões contratuais que se desenrolam como um novelo jurídico complexo, explorando brechas em seu atual vínculo com o Cruzeiro, onde cláusulas de liberação por desempenho ou metas não atingidas permitem uma saída sem
custos, uma manobra brilhante que os advogados flamenguistas tecem em noites insones, revisando documentos à luz de lâmpadas fracas, evitando assim qualquer desembolso imediato e preservando o caixa para investimentos estratégicos, enquanto o suspense se intensifica com rumores de contra-ofertas de clubes como o Palmeiras e o São Paulo, que tentam interceptar a negociação com promessas vazias, mas o Mengão avança como um tanque de guerra, inabalável. E os detalhes financeiros dessa potencial bomba? Eles são de arrepiar torcedor, porque o contrato especulado é um monumento à inteligência rubro-negra, com um tempo de vigência de 4 anos, estendendo-se até o final de 2029, garantindo que Matheus Pereira tenha o tempo necessário para se tornar o maestro incontestável do meio-campo flamenguista, sem a angústia de renovações prematuras que assolam outros astros. E o salário? O salário é baixo, modesto para um craque de sua magnitude, na casa dos R$ 600 mil mensais, uma pechincha que reflete sua vontade de priorizar títulos sobre fortunas, mostrando um compromisso com o coletivo que inspira gerações e prova que o verdadeiro valor está na glória eterna, não em contas bancárias inchadas, e as cláusulas são um espetáculo de engenharia contratual, com bônus atrelados a metas que podem multiplicar seus ganhos se ele atingir marcos como 10 assistências no Brasileirão ou participação em 80% dos jogos da Libertadores, cada passe decisivo rendendo até R$ 50 mil extras, incentivando-o a brilhar como uma estrela em supernova. Sem falar nas cláusulas de performance, que incluem prêmios por convocações à seleção brasileira, dobrando valores se ele for titular em Copas do Mundo ou Américas, alinhando perfeitamente seus objetivos pessoais com a ambição do clube, e metas coletivas como conquistar o Mundial de Clubes ou o Brasileirão, que ativam bonificações para todo o elenco, fomentando uma irmandade de ferro que torna o time invencível, com cláusulas de confidencialidade que mantiveram essa especulação em segredo até agora, aumentando o drama e o impacto dessa revelação que explode como dinamite pura. E o porquê de não mais reforços na janela passada? Porque o Flamengo, em sua sabedoria estratégica, monitorou um goleiro do Santos com uma proposta inicial de R$ 5 milhões, mas recuou quando o valor pedido subiu para 15 milhões, achando excessivo para um reserva, preferindo esperar pela próxima janela para movimentos cirúrgicos. E o mesmo com zagueiros e centroavantes, onde sondagens a nomes internacionais não avançaram por questões de custo-benefício, optando por manter os titulares atuais em 2026, construindo uma base sólida que agora será turbinada por especulações como essa de Matheus Pereira, transformando paciência em poder absoluto. Enquanto o eco dessa especulação ainda ressoa como trovões no horizonte, vamos imergir na trajetória lendária de Matheus Pereira, esse virtuose da bola que nasceu para redefinir o belo jogo. Começando lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde ele viu a luz do dia em 5 de maio de 1996, chutando bolas improvisadas nas ruas quentes da capital mineira, sonhando com gramados profissionais desde tenra idade, e aos 12 anos, em uma virada dramática do destino, ele cruzou o Atlântico para se juntar às categorias de base do Sporting, em Portugal, um clube lendário que molda talentos como um ourives forja ouro, e ali, sob o rigor europeu, Matheus Pereira aprimorou seu ofício dia após dia, treinando dribles curtos, passes longos e finalizações precisas em campos chuvosos de Lisboa, subindo pelas divisões inferiores com uma determinação feroz, estreando pelo time B em 2014 e logo chamando atenção com gols e assistências que faziam treinadores salivarem, e sua carreira ganhou asas com empréstimos estratégicos, primeiro ao Chaves em 2017, onde ele explodiu na Primeira Liga Portuguesa com atuações que misturavam magia e eficiência, marcando gols decisivos em jogos contra gigantes como Porto e Benfica, ajudando o modesto clube a se manter na elite com sua visão periférica que desmontava defesas compactas. E depois veio o Nuremberg, na Alemanha, em 2018, um empréstimo que o expôs ao futebol físico da Bundesliga 2, onde ele se adaptou como um camaleão, contribuindo com gols e assistências que
quase levaram o time à promoção, enfrentando desafios como o frio rigoroso e a marcação homem a homem que testaram sua resiliência, mas ele emergiu mais forte, com uma mentalidade de aço forjada em batalhas intensas. Daí, o salto para o West Bromwich Albion, na Inglaterra, em 2019, inicialmente por empréstimo que se tornou permanente por 9 milhões de libras, e lá no Championship, Matheus Pereira se tornou o rei incontestável, liderando o time à promoção para a Premier League com 8 gols e 16 assistências em uma temporada mágica, driblando adversários como se fossem cones inertes, criando chances do nada com passes milimétricos que deixavam companheiros na cara do gol. E na elite inglesa, embora o rebaixamento tenha vindo, ele brilhou com gols espetaculares como chutes de fora da área que curvavam como bananas, provando sua classe mundial. E então veio a aventura árabe no Al Hilal em 2021 por uma transferência de 18 milhões de euros, onde ele conquistou tudo o que havia para conquistar, erguendo taças como a Saudi Pro League em 2022 e 2024, a AFC Champions League em 2021, a Supercopa Saudita e a Copa do Rei, acumulando títulos que enchem prateleiras inteiras com atuações que o colocaram no panteão dos grandes, marcando gols em finais continentais com frieza cirúrgica e assistindo companheiros em jogadas que viravam jogos de cabeça para baixo. E agora, no Cruzeiro desde 2024, ele continua, a encantar o futebol brasileiro com sua maestria, contribuindo para campanhas sólidas no Brasileirão e na Sul-Americana, onde seus dribles desconcertantes e visão de jogo elevam o time a outro patamar. Embora lesões ocasionais no tornozelo o tenham saidelinado por semanas, ele sempre retorna mais afiado, trabalhando fraquezas como uma certa vulnerabilidade em duelos aéreos com treinos específicos de salto e posicionamento, transformando-as em forças ao priorizar o chão onde sua técnica reina suprema. Quanto às convocações para a seleção brasileira, Matheus Pereira tem um capítulo de potencial inexplorado, tendo sido chamado para as categorias de base como Sub-20 e Sub-23, onde brilhou em torneios sul-americanos com gols e assistências que ajudaram o Brasil a conquistar medalhas, mas na principal, embora sondagens tenham ocorrido em 2021 e 2024, lesões e concorrência o mantiveram à margem, porém sua mentalidade vencedora, cultivada em sessões de meditação e psicologia esportiva, o prepara para futuras chamadas, onde ele pode explodir como um cometa. E seu estilo de jogo é uma sinfonia de elegância e letalidade, atuando principalmente como meia atacante ou ponta direita, mas com versatilidade para cair pelo centro ou esquerda, criando jogadas com dribles curtos que deixam defensores no chão, passes enfiados que cortam linhas como facas quentes na manteiga e finalizações potentes de média distância que testam goleiros ao limite. Fisicamente, ele é ágil como uma pantera, com 1,75 de altura que o torna elusivo em espaços apertados, velocidade explosiva para arrancadas de 30 metros que desequilibram partidas, e resistência que o permite cobrir o campo por 90 minutos pressionando incansavelmente. Mentalmente, ele é um titã, mantendo a calma em momentos de caos, lendo o jogo como um xadrezista mestre e motivando companheiros com liderança silenciosa, comparável a craques como Neymar em sua habilidade no drible, De Bruyne na visão de passes e Salah na capacidade de decidir jogos com gols inesperados, mas com um toque mineiro de improviso que o torna imprevisível. Pontos fracos, como uma tendência a segurar a bola demais em momentos errados, são mitigados por sua inteligência tática que aprende com erros passados. E por que o Flamengo especula com Matheus Pereira? Porque ele é o catalisador perfeito para elevar o meio-campo rubro-negro a dimensões cósmicas, injetando criatividade e gols em um setor que anseia por renovação, mudando o nível do time ao transformar ataques em sinfonias mortais com sua capacidade de desmontar defesas fechadas através de passes visionários e dribles hipnóticos, encaixando-se no elenco atual como uma luva personalizada, complementando as dinâmicas existentes com mobilidade, que abre espaços profundos, permitindo transições rápidas que pegam rivais de surpresa e uma pressão alta que recupera bolas no campo ofensivo, levando a contra-ataques fulminantes onde sua precisão brilha.
E com ele, o Mengão se torna uma máquina de conquistas, dominando o Brasileirão com placares elásticos, a Libertadores com atuações lendárias e taças que empilham como troféus de uma caçada épica, porque sua chegada, mesmo que especulada, é o ingrediente secreto que faltava para uma era de dominação absoluta. E o plano para a próxima janela é esse: movimentos precisos, sem desperdiçar em reservas caros como o goleiro sondado, cujo preço inflado foi rechaçado, priorizando estabilidade e explosões como essa. Mas vamos aprofundar ainda mais nessa visão transformadora, torcedor. Porque Matheus Pereira não é apenas um jogador, é uma força da natureza que vai reescrever a história do Flamengo. Imagine ele pisando no Maracanã pela primeira vez, com o manto sagrado, a torcida rugindo como um oceano em fúria, driblando 3 marcadores com uma finta seca e assistindo um gol que faz o estádio entrar em erupção vulcânica. E isso se torna realidade graças à estratégia da diretoria, que após não avançar em zagueiros por questões de adaptação cultural e centroavantes por salários exorbitantes, foca agora em alvos como ele, que veio de graça em potencial por cláusulas contratuais que expiram naturalmente, liberando-o sem custos em janeiro de 2026, uma jogada de xadrez que os rivais invejam e seu salário baixo permite investimentos em academia de ponta e nutrição avançada que beneficiam todo o grupo, com bônus por metas como 15 gols na temporada que o motivam a dar o sangue, cláusulas de extensão automática se o time vencer o Carioca 3 vezes seguidas e proteções contra lesões com seguros globais que garantem tranquilidade, criando um ecossistema onde o sucesso é inevitável, e o suspense das negociações com aquelas ligações secretas que cortavam o silêncio da madrugada, as reuniões em hotéis anônimos onde mãos suadas selavam promessas, a pressão de agentes árabes oferecendo o dobro, mas sendo ignorados pela visão rubro-negra, tudo converge para esse momento de glória iminente. Expandindo sobre sua passagem pelo Sporting, onde ele debutou no time principal em 2015, com um gol contra o Benfica, que anunciou sua chegada como um furacão, acumulando minutos em Copas Nacionais e erguendo a Taça de Portugal em 2019, com contribuições decisivas, e no West Brom, sua temporada de promoção foi um show de horrores para defesas adversárias, com dribles que viralizavam nas redes e assistências que ganhavam prêmios de jogada da rodada, superando fraquezas como adaptação ao clima, inglês com rotinas de treino indoor que o tornaram mais versátil, e no Al Hilal ele não só venceu títulos continentais, mas quebrou recordes de assistências em uma temporada, marcando em semifinais da Champions Asiática com chutes colocados que desafiavam a física. E no Cruzeiro, sua atual casa, ele lidera em criação de chances, com estatísticas que o colocam no topo da liga, embora uma fraqueza em duelos defensivos seja trabalhada com vídeos analíticos que aprimoram seu timing, tornando um jogador completo pronto para o Flamengo, onde ele vai mudar tudo ao injetar ritmo e imprevisibilidade, encaixando-se como o elo perdido que une defesa e ataque em harmonia perfeita. Essa especulação de Matheus Pereira é a maior da década, torcedor. Uma que muda tudo, que faz o futebol não ser mais o mesmo, porque com ele no horizonte, o Mengão se eleva a Deus do Olimpo, conquistando galáxias inteiras de títulos. E eu quero saber de você nos comentários. Matheus Pereira no Flamengo, sonho ou realidade? Vai ser o novo rei? Deixe seu like. Compartilhe essa bomba com a nação e inscreva-se para mais revelações que abalam o mundo, porque o Rubro News FC é o epicentro da paixão rubro-negra e o Flamengo está prestes a explodir como nunca. Isso é revolução, isso é eterno, isso é Mengão!